What's up, kids? How are you doing? Are you okay? I hope you're great. Você sabe, tem uma lista de verbos super, hiper importantes que a gente tem que usá-los toda santa hora, que são os verbos modais, o can, o could. Eu já vou mostrar para você. A minha pergunta é, você quer saber tudinho sobre como empregar esses verbos? Quer seja para fazer uma viagem, para falar inglês, para fazer uma prova, para ler, para prestar o Enem? Fica ligado comigo que eu já vou te mostrar os objetivos dessa nossa aula. Agora que eu já estou aqui no meu lugarzinho, observa só qual o objetivo desse super aulão, tá? É saber usar os seguintes verbos: can, could, will be able to, may, might, will be allowed to, should, ought to and had better, have to, must e a expressão be mandatory, will, shall and would. Você sabe empregá-los todinhos no seu discurso, na hora de ler, na hora de interpretar? Porque aqui a gente vai trabalhar com campos semânticos, campos de significados, para você poder não somente escolher qual o melhor para usar, mas também saber o que serviria de sinônimo um para o outro. Fica ligadinho que a gente começa agora. Tá, mas antes disso, por favor, não deixe de deixar seu like aí, por favor, deixa já o seu like agora, você vai gostar dessa aula, inscreva-se também no canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está estudando inglês, que curte inglês, que precisa do inglês e também no final do vídeo, deixe o seu comentário, sua crítica, sua sugestão de pauta para o próximo vídeo também, o seu elogio, caso você tenha curtido essa aula. E lá sempre tem uma perguntinha para você responder e eu sempre respondo para todos e cada um de vocês. E essa é a parte que eu mais gosto em fazer vídeos. Eu começo chamando a atenção para alguns aspectos que você tem que saber a respeito dos verbos modais. Primeira coisa é que eles são verbos auxiliares, eles não têm vida própria, ou seja, eles precisam dar modo, veja que o nome deles é modais, dar um modo pelo qual a ação que vem do lado deles, que é chamada de verbo principal, vai ocorrer. Portanto, eles sempre têm de estar juntos de um verbo, em frases completas. Claro que em frases curtas, respostas curtas, yes I can, obviamente que não, porque você está se referindo a algo que já foi dito antes, mas quando você for usá-los, lembrar que eles sozinhos não significam nada numa primeira frase quando você os introduz num discurso. Tá claro isso? Além do fato de que não há a expressão to, a preposição to entre eles e o verbo principal. Apenas no verbo have to e no verbo ought to é que você vai encontrar essa preposição to. Nos demais, não. Esse é um erro muito comum de alunos iniciantes, até mesmo intermediários, de colocarem um tozinho lá para conjugar o verbo modal e o verbo principal, para unir os dois. Não acontece isso, isso não acontece. Isso é um erro. A exceção de have to e ought to. Tá claro? Também o seguinte, o verbo principal, que é o verbo que vai estar do lado do verbo modal, sempre vai estar no infinitivo, ou seja, quando ele termina em ar, ou ir, ok? Sempre no infinitivo, sempre, sempre. Então você não vai usar o modal junto com o verbo no passado, nem nada do tipo, não nesse momento, tá bom? E para fechar aqui, quando a gente estiver falando de he, she ou it, que você sabe que é a terceira pessoa do singular, ele, ela ou it, para referir a um animal ou um objeto, esse verbo modal nunca vai ter S no final, você nunca vai dizer she cans, mas a exceção também sempre existe, né? O verbo have to vai sim ter a forma has to, e isso você tem que saber, tá bom? Agora a gente começa definitivamente. Qual é o verbo que você utiliza para dar uma ideia de capacidade, possibilidade ou permissão? O verbo mais comum dos modais que vem à sua cabeça? Bom, deve ser o verbo can, certo? E a gente emprega o verbo can, veja, o foco aqui não está no tempo da ação, quando a ação ocorre. Porém, a gente pode classificá-lo em um verbo sendo empregado no tempo presente. Você vai entender bem agora com os exemplos. Quando eu digo assim, ó, she can cook well many kinds of different foods. She can cook well many kinds of different foods. Eu estou querendo dizer que ela consegue, veja, ela tem a capacidade ou até mesmo a possibilidade de cozinhar bem, de fazer bem vários tipos diferentes de comidas. Observa aqui que eu usei she de propósito para mostrar que o cook não vai she can cooks, nada disso. She can cook, não cook too well também. She can cook well many different kinds of foods. Lembrando que o many também, que quer dizer muitos, é usado para falar de coisas
que vão estar do lado dele no plural, ou seja, substantivos contáveis. Só para chamar a atenção disso, tá bom? E um outro exemplo, eu posso dizer assim, ó, you can leave your coat on the hanger. You can leave your coat on the hanger. Ou seja, aqui é possível para você, ou eu estou dando a permissão para você, de pendurar o seu casaco no cabide. Então, na frase primeira, she can cook well, denota uma capacidade que ela tem, ou até mesmo a possibilidade, mas muito mais a capacidade. Já passo na segunda, eu posso dizer que é possível você pendurar o casaco lá, ou dar permissão para você, quando você entrar na minha casa, de pendurar o casaco lá no hanger, que é o cabide. Tá certo? Então aqui a gente usou o verbo can para dar uma ideia de presente. Mas ele tem dois parceirinhos que também, né, orbitam nessa ideia de capacidade, de possibilidade de permissão. Quais são eles? Vamos ver. Que são o verbo could e o be able to. Vamos ver o exemplo, tá? Para falar então de passado ou de futuro, certo? Observa que você vai entender melhor no exemplo. They could do better in the test if they wanted to. They could do better in the test if they wanted to. Ou seja, eles poderiam ter ido melhor no teste se eles quisessem fazer isso, se eles tivessem querido fazer isso. Observa que o could aqui pode ser traduzido como poder, ou poderia, melhor aqui poderia, ao passo que o can dá a noção de poder, de conseguir, o could dá a noção de poderia ou de conseguiria. Tá claro isso? E quando você quiser referir ao futuro do verbo que dá a noção de possibilidade, capacidade ou permissão, você nunca vai usar I will, can. A gente nunca vai usar dois verbos modais juntos. Nunca isso vai acontecer. Então, o que a gente faz para falar do futuro, daquilo que é possível que nós podemos fazer? A gente vai usar a expressão will be able to. Will be able to. Por isso, quando eu digo he will be able to speak English fluently next year, he will be able to speak English fluently next year, eu estou dizendo que ele será capaz de falar inglês fluentemente no ano que vem. E aqui a gente está novamente reforçando a ideia de capacidade, certo? Ou de possibilidade também. E não exatamente de permissão. O que eu quero que você saiba é que can, could e will be able to são expressões afins. O can a gente pode traduzir por poder ou conseguir, o could por poderia ou conseguiria, e o will be able literalmente será capaz de. E aqui a gente fechou então esse primeiro momento falando de capacidade, capability, possibility, possibilidade ou a permissão para determinada ação. Tá certo? Agora a gente vai falar apenas de possibilidade ou de permissão, certo? E não de capacidade. E é o que difere o verbo can, could e be able to do verbo may, que a gente vai colocar agora, tá? Do may e dos outros dois que eu vou mostrar já já. Observa comigo que a gente também vai utilizar o may numa noção de presente. E aí, o exemplo deixa bastante claro que quando eu digo may I go to the restroom please? May I go to the restroom please? Posso ir ao banheiro? Eu estou verificando se é possível eu ir ao banheiro naquele momento ou se a pessoa que está ali me dá permissão de ir ao banheiro. Certo? Naquele momento presente. Assim como também eu posso dizer hanging out with your friends may be a good idea. Hanging out with your friends may be a good idea. Ou seja, sair com os amigos pode ser uma ótima ideia. Observa que em todos os momentos o may aqui está sendo traduzido por apenas poder, certo? Ao passo diferenciando can e may, que são os dois que competem bastante, o can pode ser traduzido por conseguir ou poder. O may somente pode ser traduzido por poder, certo? Então essa é a grande diferença entre eles, de can e may, que o can é o único que dá noção de capacidade, tá bom? Mas se eu quiser falar sobre passado e sobre futuro, eu tenho might e a expressão be allowed to. Allow quer dizer permitir. Então observa que a gente está flutuando aqui dentro do mesmo campo de significados, de possibilidade ou de permissão, certo? O exemplo mostra que se eu disser, para falar de passado ou de futuro, eu posso dizer she told me she might be late for dinner tonight. She told me she might be later for dinner tonight. Ela me disse que ela poderia chegar atrasada para o jantar hoje à noite. Então observa que o may aqui segue a tendência do could lá no can, da tradução de poderia.
Tá claro isso? E eu posso também dizer, me referindo ao futuro, que you won't be allowed to get in the backstage. Tem um show e você quer ir lá no backstage para conhecer os artistas e alguém diz assim, ó, you won't be allowed to get in the backstage. Ou seja, você não vai ser permitido a entrar no backstage. Observa que não haverá permissão no futuro. E aqui então a expressão be allowed fecha o nosso ciclo como meio para falar de presente, de passado e também de futuro. Alright? Agora, quando nós queremos dar uma sugestão para alguém ou um conselho, advice, os verbos que a gente vai utilizar para suggestion or advice são should, ought to ou a expressão had better. Should, ought to ou a expressão had better. Lembrando que esse ought to, às vezes contraídamente, ele soa como ora também. Não é o caso aqui da gente tratar disso, vamos pensar nele assim. E vamos ver como é que a gente vai usá-los. Observa aqui, ó. Quando eu digo you should be more careful when you're driving. You should be more careful when you're driving. Ó, você não está dirigindo de uma maneira muito legal, não. Você deveria, olha a tradução do should aqui, que pode ser dever ou deveria. Você deve ser mais cuidadoso quando está dirigindo, ou você deveria ser mais cuidadoso quando você está dirigindo. Essa é a tradução tanto de should quanto de ought to, ok? E aí você percebe que está claramente aqui dado um conselho ou uma sugestão para a pessoa. Assim como eu poderia dizer they ought to come early or else they will be late. They ought to come early or else they will be late. Eles devem chegar cedo ou, do contrário, eles vão estar atrasados, vão chegar atrasados. Eles devem vir cedo, do contrário, eles vão chegar atrasados. Observa que aqui o ought to não entrou como deveria, mas entrou como dever. E o significado aqui é o que menos importa, o que interessa é saber quando usar. Mas entre dever e deveria, você tem essa possibilidade de should ou de ought to. Porém, existe essa expressão had better, que também é usada para dar uma sugestão ou um conselho. Como no caso aqui, you'd better leave now, it's late. You'd better leave now, it's late. Ou seja, é melhor você sair agora, tá tarde. É melhor você sair agora? Tá tarde. Então, esse had better, que se a gente for traduzir literalmente vai ter uma tradução horrível, como tinha melhor, ou coisa do tipo, melhor não traduzir e entender que aqui a gente pode tê-lo como é melhor ir agora, tá tarde. Ou seria melhor ir agora, tá tarde. Novamente, tanto should como ought to e had better estão fazendo parte desse campinho de significado que dá noção pra gente de quando a gente quer dar uma sugestão para alguém ou um conselho. Ok? Chegando ao finalzinho, a gente tem palavrinhas para expressar necessidade ou obrigação. Quais são essas palavras de necessidade ou de obrigação que você conhece? Must have to e a expressão be mandatory. Must have to e a expressão be mandatory para expressar necessidade ou obrigação. O exemplo mostra bem melhor do que eu ficar falando aqui. Quando eu digo you must get to school on time every day, you must get to school on time every day, eu estou dizendo que você deve chegar à escola na hora todo o dia ou a cada dia. Veja que o verbo must tem essa noção de dever, mas expressando não um dever ou de obrigação assim, forte, desse jeito, mas como também necessidade. Então por isso, ó, você deve chegar na escola na hora, chegar atrasado não tem nada a ver, certo? Então you must get to school on time every day, essa noção de necessidade que está expressa aqui. Porém, se eu disser assim, ó, you don't have to wear the uniform on off days, eu estou dizendo que você não tem de usar o seu uniforme nos dias de folga. Deixa para lavar o uniforme, pendura o uniforme, não usa o uniforme todos os santo dia. E aqui eu coloquei de propósito uma negação, para mostrar que aqui também existe uma falta de necessidade. Mas se fosse o contrário, se eu dissesse you have to use your uniform on off days, significa dizer então uma obrigação de fato mais forte do que a necessidade que foi expressa pelo must. Então, quando a gente compara o must e o have to, os dois têm essa noção de coisa bastante forte que tem que ser feita. Porém, o must é um pouquinho mais leve e o have to um pouco mais forte na hora de dizer que você tem de fazer alguma coisa. Basta observar no português. Você deve fazer ou você tem de fazer alguma coisa. Qual dos dois soa mais forte?
certo? Porém, nesse caso aqui eu coloquei no negativo para mostrar que se eu digo you don't have to, é porque não tem necessidade, mas se eu dissesse you have to, é porque existe uma necessidade muito grande e uma obrigação, mostrando que você tem que, de fato, usar o tal do uniforme, mesmo nos dias de folga. Tá claro isso? E para fechar, essa expressão aqui, ó, quando se diz assim, ó, it's mandatory for kids to take vaccines, it's mandatory for kids to take vaccines, está sendo dito que é obrigatório, agora sim, super impositivo, para as crianças tomar vacina. Então aqui eu tenho esse mandatory, uma expressão semelhante ao have to. Se eu dissesse kids have to take vaccines, é mesmo que dizer que it's mandatory for kids to take vaccines. Tá claro isso para você? Para expressar necessidade ou obrigação, must, have to, ou a expressão be mandatory. E por fim, para a gente expressar futuro ou utilizar o subjuntivo da língua inglesa, a gente vai usar 3 expressões, que são will, shall and would. Will, shall and would. Vamos ver nos exemplos, porque o will e shall competem de alguma forma, porém o will é muito mais famoso. E aí a gente percebe assim, quando eu falo I guess I won't travel on my next vacation. I guess I won't travel on my next vacation. Você sabe que o will expressa o futuro simples de ações que a gente não tem certeza se vai fazer, de ações que a gente não está planejando, que não estão próximas de acontecer exatamente. Então quando eu digo assim, eu acho que eu não vou viajar nas próximas férias, eu estou falando de um futuro que é incerto. Uma coisa que eu estou expressando aqui, talvez um desejo ou uma opinião apenas. Eu não tenho certeza se eu vou ou se eu não vou viajar. Então aqui eu coloquei o will contraído com not para mostrar I guess I won't travel. Ou seja, lembrando que o will mais not vai ter essa questão, essa chamada de won't, vai aparecer como won't, certo? Cuidado para não confundir want com want, o verbo querer, want to, won't, ok? Mas também eu posso empregar de uma forma muito mais formal e digo pouco usada até o verbo shall, em que a gente fala assim, they shall come back to their country soon. They shall come back to their country soon. Ou seja, eles poderão voltar para o país deles logo, tá? Logo, ou próximo, de forma próxima. They shall come back to their country soon. Se eu estou usando o shall aqui apenas para mostrar para você que ele tem essa noção de futuro também, assim como o will. Os dois competem, mas o will vence de longe, de goleada. Tá? O shall é usado mais uma linguagem muito formal, linguagem de leis. Ele é usado com os verbos, com os pronomes they e I, ou seja, com a primeira pessoa do I, que é do singular, e a primeira pessoa do plural, que é they, que são eles. Tá? E também você tem que estar atento ao fato de que o shall você não vai encontrar muito, mas quando você vir encontrar com ele, aí sim você vai ter que ter essa questão de lembrar. Ó, ele fala de futuro, e tão somente isso. E para fechar, o would, que também não tem tradução, o will não tem tradução, o shall não tem tradução, assim como o would também sozinhos não tem tradução. Você sabe que o would você empresta para o verbo que vem do lado dele, que é o verbo principal, a terminação ia, que a gente chama aqui no português do futuro do pretérito, certo? Por essa razão, ele é empregado no subjuntivo ou nas frases condicionais, que aqui são as chamadas frases condicionais de segundo caso ou terceiro caso, dependendo do quanto você estudou. Mas isso não importa aqui agora. Se eu digo assim, se eu fosse você, eu continuaria estudando inglês? If I were you, I would keep studying English. Veja que eu não sou você, então isso aqui é o que a gente chama de subjuntivo. A gente está falando de uma coisa, de uma condição que não é verdadeira. Eu não sou você. É um futuro irreal. Então, eu estudaria ou me manteria estudando inglês. O would não tem tradução e ele também é muito usado. E aí a gente tem isso muito forte, né? I would like to. Lembrando, would like to é gostaria. Até para reforçar essa ideia que o would sozinho não tem tradução. Ele emprestou para o verbo like, a terminação ia. Assim como ele emprestou para o verbo keep, aqui o verbo manter, continuar, a terminação ia. Eu continuaria estudando inglês e é o que eu espero que você faça. Assim como eu espero também que você tenha entendido tudo que eu tenho explicado aqui. Para daí eu perguntar para você, eu consegui ajudar o seu inglês? Could I help your English? Por favor, diga para mim sim ou não, yes or not. Qualquer que seja a resposta, tá valendo. E eu agradeço você muito
por assistir esse vídeo. Thanks a lot for watching this one. See you next time. God bless you and bye bye, friend. Now.